Vou compartilhar a tela. Espera, errado. Ai, meu Deus. Agora foi. Posso começar, Maria? Tenho sua permissão? Ok. Eu sou o Giovanni, do primeiro ano C, e eu vou falar sobre a Antiguidade Clássica Revalorizada. O Renascimento Cultural foi um movimento histórico ocorrido inicialmente na Itália e difundido pela Europa entre os séculos XV e XVI. Foi caracterizado pela crítica aos valores medievais e pela revalorização dos valores da Antiguidade Clássica, greco-romana. Foi na cidade de Florença que os textos clássicos passaram a ser estudados e as ideias renascentistas difundiram-se para outras cidades italianas e, posteriormente, para outras regiões na Europa. Daí, a Itália, no século XV, o berço do Renascimento. O berço do renascimento cultural foi a Itália em virtude de uma série de fatores: intenso desenvolvimento comercial das cidades italianas, que exerciam um monopólio sobre o comércio no mar Mediterrâneo, desenvolvimento e ascensão de uma nova classe social, a burguesia comercial, que passava a difundir novos hábitos de consumo, o urbanismo e a disseminação do luxo e da opulência, influência da cultura grega através do contato comercial das cidades italianas com o Oriente, especialmente Constantinopla. O mecenato, prática exercida pelos burgueses, príncipes e papas, de financiar os artistas, procurando mostrar o poderio da cidade e ampliar o prestígio pessoal. A vinda de sábios bizantinos para a Itália após a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, a presença em solo italiano da Antiguidade Clássica. O homem renascentista abriu caminho para um momento cultural e passou a rejeitar a cultura medieval, tentando buscar uma nova fonte inovadora, retornando à Antiguidade Clássica, reinterpretando expressões culturais gregas e romanas, se inspirando nelas, apenas se inspirando, não era uma cópia, pois com um olhar mais racional e menos mítico, construiu uma nova fase cultural, e ainda hoje é possível ver o impacto das ideias renascentistas. Oi, eu sou a Maria Clara e eu vou falar sobre as características do renascimento cultural. Então, como o Giovanni já disse, o Renascimento ele foi um movimento que foi muito contrário ao que era imposto na Idade Média. Então, basicamente, todas as características desse período, de alguma forma, se opunham à cultura medieval. Essas são as 8 principais características, mas eu vou explicar cada uma delas. Sobre o antropocentrismo, o homem do Renascimento ele atribuiu à cultura medieval algumas características que expressavam um certo atraso e uma restrição no livre pensamento. Isso porque eles referiam a Idade Média como Idade das Trevas. Isso era uma alusão a um grupo muito restrito de pessoas que tinham acesso ao conhecimento, normalmente eram membros do clero, e como eles eram os representantes da filosofia e do pensamento medieval, tudo para eles era muito explicado e baseado na fé que eles tinham em Deus. Isso é o teocentrismo. Então é quando surge no Renascimento o antropocentrismo, onde agora eles passam a acreditar que o homem é o centro de todas as coisas. Essa nova visão não negava a existência de Deus, mas agora eles acreditam que o homem é o centro da criação. E eles até alegam que o próprio Criador dá uma grande importância para o homem, baseado no livro de Gênesis na Bíblia. Esse novo conceito do antropocentrismo fez com que tivesse desenvolvimento de muitos estudos que buscavam entender melhor o ser humano em todos os aspectos. Então é quando surgiu o humanismo, que foi a base para todas as mudanças ocorridas no Renascimento. Então foi a principal característica, né, desse período. Os pensadores humanistas eles procuravam abandonar todo tipo de explicação mística para os fenômenos relacionados à humanidade. Eles estavam preocupados em chegar à realidade e procuravam compreender de modo prático o mundo em que viviam, desenvolvendo uma habilidade de interferir na realidade e dela extrair o necessário para uma vida melhor. A natureza também passou a ser vista de uma forma mais prática e detalhada. Ela foi observada, admirada, estudada e retratada em pinturas e esculturas, então deu origem ao naturalismo, que se opunha ao antinaturalismo medieval, onde para eles todo fenômeno natural era de alguma interferência sobrenatural. O racionalismo também foi um conceito importante
do movimento renascentista. Segundo esse conceito, o homem deveria fugir de toda explicação mística, fantástica ou sobrenatural para os fenômenos ao seu redor, e a razão deveria ser a base do desenvolvimento intelectual, exigindo lógica e observação para interpretar a realidade. E até mesmo a fé do homem moderno deveria ser exercida por meio da razão. Esse modo de observação racional fez com que alguns astrônomos da época concluíssem que a Terra não era o centro do universo, como era proposto na Idade Média, que era o geocentrismo. Então, quando surge o heliocentrismo, onde eles acreditam que o Sol é o centro do universo. E na Idade Média, as ações eram muito voltadas ao coletivo. Então, surge no Renascimento o individualismo, onde o homem é incentivado a alcançar seus objetivos de forma individual, e uma das consequências disso foi o desenvolvimento da filosofia, que diz que o homem deveria lutar para alcançar prazer individual e imediato, que ficou conhecido como hedonismo. E na Idade Média, na época renascentista, perdão, a sobrevivência dependia muito do trabalho físico. Então, quem trabalhava com a mente deveria ser patrocinado. Então, é quando surge o mecenato. Os mecenas eram os patrocinadores da arte, e quando eles patrocinavam esses artistas, eles tinham projeção social. Então, por exemplo, era muito provável que se algum filósofo ficasse famoso, o seu patrocinador também ficasse. Por isso, a nobreza, a burguesia e estadistas eram os principais mecenas da época. E sobre o pioneirismo italiano, vários fatores contribuíram para que a Itália se tornasse o berço do Renascimento. A sua posição geográfica, o seu contato com o Oriente e o crescimento da burguesia por causa do comércio foram os principais fatores. No livro tem uma frase que diz: passamos a ter uma visão mais ampla do mundo quando temos uma ideia de quão limitado é o nosso conhecimento. Nesse sentido, o conhecimento da diversidade humana faz com que se ampliem os horizontes do pensamento. Então, entre os europeus ocidentais, a Itália foi responsável por religar o comércio entre o Oriente e o Ocidente, então eles tinham acesso e influência de outras culturas que não fossem só as europeias. A classe burguesa também estava crescendo muito e se destacando por patrocinar a cultura que renascia. A nobreza também era formada por muitas famílias de mecenas. A igreja também exerceu o papel de investir nas artes, eles patrocinavam obras sacras, e um exemplo disso é o teto da Capela Sistina, que foi pintada por Michelangelo, que é uma obra renascentista. Outra razão é a sua posição geográfica, porque uma das características do Renascimento é a revalorização da cultura antiga, clássica, grega e romana, então não era necessário viajar para outras partes do continente para encontrar manifestações artísticas daquele período, porque o último centro do mundo clássico antigo foi a Península Itálica, então era uma área muito rica em cultura. E o Renascimento italiano ele foi dividido em 3 fases: o 300, 400 e 500. O 300 foi o início do Renascimento, então, por causa da influência da era medieval, era muito comum encontrar monstros e figuras mitológicas, assim, e muitos movimentos artistas, né? Mas naquela época já estava procurando uma explicação mais racional para os acontecimentos. A religiosidade também era um grande tema, só que muito mais voltada à crítica do que à submissão, e a natureza também ganhava destaque, abandonando lentamente a rigidez medieval e se aproximando mais do real. O 400 ele foi marcado por ser o auge do Renascimento, foi uma fase em que o mecenato da nobreza florentina italiana se sobressaiu. Os investimentos de muitas famílias nobres promoveram o desenvolvimento da arte italiana e, por isso, algumas artes estavam começando a ganhar uma característica mais nobre. Nessa mesma época, a Veneza estava começando a se destacar como centro irradiador da arte, e a partir do contato com o Oriente, novas técnicas foram introduzidas na Europa. E também o antropocentrismo estava começando a ser evidenciado. E o 500 foi marcado pela crise do Renascimento italiano, foi quando o monopólio italiano com relação ao Oriente foi quebrado por causa de Portugal e Espanha, então esses 2 reinos conseguiram chegar ao Oriente através do Oceano Atlântico, se tornando os maiores concorrentes italianos. Isso fez com que se atenuasse o afluxo de riqueza para a Itália, então limitou o mecenato. Então o Renascimento estava entrando em crise no país, só que na Europa o movimento já se propagava. Oi, dá para me ouvir? Então, eu sou a Gabriela, vou falar sobre a difusão do Renascimento pela Europa. Eu coloquei aqui alguns exemplos de pessoas importantes para o Renascimento, só que com destaque para a Itália. O primeiro eu coloquei Dante Alighieri, que ele foi o autor de uma obra muito famosa chamada Divina Comédia. O segundo é Giotto di Bondone. Ele foi muito importante para as pinturas porque ele conseguiu desenvolver entre muitas aspas, né? Achar novas combinações de cores que fizeram que as pinturas chegassem muito mais perto das realistas, assim, sabe?
É o Sandro Botticelli. Ai, esses nomes italianos tem uns macetes para falar, né? Mas eu não lembro de nenhum. O Sandro, ele pintou uma que estava em dois slides atrás, né? O Nascimento de Vênus, é uma obra muito famosa também. Aí, obviamente, eu coloquei Leonardo da Vinci e Michelangelo. Leonardo da Vinci, que foi mais conhecido por ser inventor, muitas outras coisas além de artista, mas como artista ele pintou a Mona Lisa, a Última Ceia. E o Michelangelo, como a Maria Clara mencionou, que ele também foi responsável pela pintura do teto da Capela Sistina. E pelo resto da Europa, eu coloquei alguns países específicos. Nos Países Baixos, a gente tem Erasmo de Roterdã, que ele escreveu o Elogio da Loucura. Ele era um humanista religioso, mas mesmo assim ele criticava alguns posicionamentos da igreja, ele não gostava de como o sistema funcionava, então ele era bem rebelde nessa questão. Na França se destacou François Rabelais, que ele era filósofo e escreveu, eu fiz um negócio aqui na minha cabeça para decorar o nome, Gargantua e Pantagruel. Eba! Na Inglaterra, eu coloquei William Shakespeare e Thomas More. O Shakespeare todo mundo conhece, mas sobre o Renascimento, ele foi responsável por escrever Sonho de uma Noite de Verão, que descrevia como o movimento funcionou na Inglaterra. O Moro escreveu A Utopia. A utopia, ao contrário da distopia, que descreve, relata, né, como seria uma sociedade completamente caótica, dominada pelo governo, onde, tipo, mostra o pior lado da humanidade, onde todo mundo é absolutista. A utopia mostra exatamente o contrário. A utopia relata uma sociedade como seria se fosse tudo perfeito, tudo harmônico. Ele escreveu isso. E nos países ibéricos eu coloquei Miguel de Cervantes e Luís Vaz de Camões. O Miguel de Cervantes, a gente sabe que ele escreveu Dom Quixote, que é uma obra muito famosa também, sobre um homem lá que achava que era cavaleiro e estava doidão das ideias. E o Luís Vaz de Camões, ele escreveu Os Lusíadas, que conta a história da expansão marítima portuguesa, uma obra muito conhecida também. Ah, tá. Eu vou também falar sobre o Renascimento científico. Naquela época, eles acreditavam muito que a Terra era o centro do universo, daí foram pessoas específicas que começaram a refutar esse argumento. A primeira delas foi Nicolau Copérnico, mas não acreditavam nele. Galileu Galilei concordava com ele, mas obrigaram ele a negar as ideias dele sobre o heliocentrismo, de que o Sol era o centro, que a gente orbitava, etc. Johannes Kepler era um alemão que foi o primeiro que realmente conseguiu provar essa teoria, mas antes disso, ainda o geocentrismo era a teoria qual era dada mais crédito. E daí eu coloquei também as contribuições de Leonardo da Vinci. Ele também era inventor, como a gente sabe, e os projetos dele contribuíram para todas essas invenções que eles têm ali. Ele queria inventar uma máquina ou algum meio que o homem pudesse ir para debaixo d'água, respirando, sem precisar de equipamentos muito, como que eu posso dizer, muito complexos. Daí foi inventada a roupa de mergulho. Ele também queria fazer uma máquina que levasse o homem para o céu, daí o helicóptero. A gente entende que é o helicóptero, né? Pode ser o avião? Pode ser, mas o projeto parecia mais que o helicóptero. Ele também foi responsável pelo paraquedas, robôs e tanque de guerra. Quer dizer, se inspiraram em alguns projetos dele que nunca foram para frente, mas a gente sabe que foi por influência dele que muitas das coisas que a gente conhece hoje funcionam. Eu sou o Eric e vou falar um pouco sobre o contexto histórico da Reforma Protestante. Essa Reforma Protestante, ela se deu início, tipo, teve o boom dela com o Martinho Lutero, que ele pregou 95 teses na porta da Igreja Católica. Isso foi uma afronta imensa à Igreja Católica, porque a Igreja Católica basicamente comandava tudo naquela época. E o que tinha nessas 95 teses? Ele escrevia coisas criticando a igreja mesmo, atacando. Opa! Enfim, ele atacava a igreja. Vou continuar falando enquanto coloco o slide. Ele atacava a igreja por quê? Porque ele tinha estudado a palavra e tinha visto que algumas coisas que a Igreja Católica estava fazendo estava errado e não condizia com a palavra de Deus, que era o que realmente
era para ser feito. A Igreja Católica, ele viu que eles estavam fazendo, imagina, eles estavam fazendo algumas coisas, a Igreja Católica, no caso, estava usando a palavra de Deus para coisas que não era certa. E teve um grande, como que eu posso dizer? A sociedade naquela época abraçou muito essa reforma, por quê? Porque os mais ricos já estavam com o saco cheio da Igreja Católica, essa é a verdade, porque a Igreja Católica ela era muito monopolista, monopólica. Monopolista acho que fica melhor. Ela visava muito dinheiro, e isso fazia com que os mais ricos, os comerciantes, não cresciam, porque tudo era tributo para a igreja. Tanto é que a igreja ficou muito rica por conta disso. E vale lembrar também que a reforma protestante também não foi só uma reforma religiosa. A fazer isso, ao Martinho Lutero, entre aspas, atacar a Igreja Católica com essas 95 teses, houve também um grande rebuliço na economia e na política. Por quê? Porque a Igreja Católica envolvia tudo. A Igreja Católica, ela, para você ter uma ideia, para um governante governar algum lugar, tinha que ter a bênção da Igreja Católica. Sem essa bênção da Igreja Católica, era praticamente impossível um governante chegar ao poder. Então, atacando diretamente a Igreja Católica, mexe com todo o sistema daquela época, né? Entre o século que começou, né, a Reforma Protestante em meados do século XV, do século XVI, aconteceu isso e tipo teve um rebuliço em tudo. Pode passar. Eu já falei um pouco da Igreja na Idade Média, mas é sempre bom ressaltar algumas coisas, que como eu falei antes, que ela comandava tudo, como os governantes não poderiam chegar ao poder sem uma, uma bênção da igreja, e a igreja também controlava muito os cidadãos daquela época, é, com cartas de indulgência, com algumas coisas que elas falavam que era pecado, e a maneira de lecionar a Bíblia também era diferente, porque a maioria daquela civilização não sabia ler. Então, se eu não me engano, é o bispo, ele pegava essa a palavra de Deus, ia até a frente e ensinava do jeito que ele achava melhor para o resto da população. A Igreja Católica, nessa época, quando começou o protestantismo, ou um pouco antes também, ela fez meio que um tribunal. Ela fazia. O que era esse tribunal? Pessoas que não seguiam a mesma religião, pessoas que eram chamadas de hereges, porque não simpatizavam com a Igreja Católica daquela época, tinha ideias totalmente diferentes, eram tratados como hereges. Esses hereges, eles passavam em um tribunal, eles eram julgados e condenados. Então, se eu não me engano, uma das teses de Martinho Lutero também fala isso, que cabe a Deus julgar as pessoas e não a igreja. E, pô, a igreja deve ter ficado pistola com ele. Tanto é que até hoje eu já vi livros falando sobre isso. Eu vi um livro católico bem famoso que, se eu não me engano, o título era assim: Quem está certo, Martinho Lutero ou Senhor Cristo? É muito pesado, porque se você pega para entender esse título, é como se fosse Cristo contra Martinho Lutero. Martinho Lutero fosse um anticristo contra a igreja, contra os princípios bíblicos. É isso. Acho que não tem mais nada para falar da Igreja Católica nessa época. Tinha outras coisas também que, desde as pequenas coisas que você fazia, você acordava, você ia pensar nas coisas. Não, eu não vou fazer tal coisa por conta da Igreja Católica, por conta da minha religião. E vale ressaltar também que as pessoas naquela época, elas não obedeciam por temor a Deus nem por amor. Elas obedeciam por medo do que ia acontecer se elas não obedecessem. Então, eu não ia fazer isso. Nossa, pô, eu tenho que devolver o dízimo e as ofertas porque eu amo a Deus e quero devolver uma parte para o que é dele, para as outras pessoas também ter. Não, ela pensava assim, pô, eu vou dar meu dinheiro agora, porque senão eu vou pro inferno queimar, virar tostadinho. É isso. Bom, Martinho Lutero, eu acho que não tem como falar da Igreja Católica
sem falar de Martinho Lutero. E não tem como falar de Martinho Lutero sem falar sobre a Igreja Católica, e sem falar na época em que Martinho Lutero começou a revolta ao protestantismo. Ele foi um monge alemão, e ele foi basicamente o gatilho pro protestantismo. Por quê? Porque ele viu que coisas estavam erradas. E com essas 95 teses que ele coloca na Igreja Católica, ele não só desafiou a Igreja, mas sim toda a população e o governo também, porque era tudo envolto ao núcleo católico. Então, é isso. Os mais ricos se batizaram com Lutero, porque eles já estavam fartos. Até os mais pobres, os camponeses, viam que a Igreja Católica estava fazendo o que é errado, porque o que acontece? Com a. Eu esqueci a palavra. Mas, enfim, quando chegou o feudalismo, quando o feudalismo veio à tona, a Igreja Católica ela foi obrigada a sair das grandes cidades e ir para o campo. Nessa que eles foram para o campo, grande parte dos bispos, dos maiores no catolicismo, eles viraram senhores feudais. E nessa que eles vieram senhores feudais, eles adquiriram uma grande posse de terras. E os camponeses trabalhavam para eles. Só que era basicamente desumano, porque eles acordavam para fazer o que o senhor feudal queria e ia dormir fazendo o que o senhor feudal queria. E não tinha nenhum retorno. Perdão. E abaixo tem algumas teses, só para ficar a par do que ele falou. A 16ª falou assim: inferno, purgatório e céu parecem diferir da mesma forma que o desespero, o semidesespero e a segurança. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso, falando que as pessoas, elas obedeciam por medo, porque tinha o inferno que ele trata como desespero, o purgatório como ele trata como semidesespero, e o céu é a segurança divina. A 20ª fala, portanto, sobre remissão plena de todas as penas, o Papa não atende simplesmente todas, mas somente aquela que ele mesmo impôs. Aqui está dizendo um pouco que as leis que eles julgavam não eram as leis divinas, eram leis que o próprio Papa impôs. Então ele põe uma lei e depois julga em cima dessa lei. 27ª. Pregam futilidades humanas quando alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Nessa questão, ele está falando sobre a carta de indulgência. A Igreja Católica pregava que, ao você colocar suas moedas dentro da vasilha, não lembro o nome, mas tinha um nome específico, a alma que ficava no purgatório esperando para ir para o inferno ou para o céu, ela se esvazia, saía do purgatório e ia para os céus. E que foi uma grande... Pô, a Igreja Católica acho que conseguiu grande dinheiro por conta disso, porque as pessoas realmente não queriam ir para o inferno. Então, se elas não queriam ir para o inferno, logo elas compravam uma carta de indulgência e iam para o céu. Tá, a tese 34. Tanto assim que a graça da indulgência apenas se refere à pena satisfatória estipulada por homens. Eu acabei de falar. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Aqui ele fala, por que a carta de indulgência foi criada? Opa! Aqui ele fala por que a carta de indulgência foi criada e por que ela é errada. Porque ninguém precisa de uma carta de indulgência para ser livre dos seus pecados. Apenas ele precisa pedir perdão por conta das coisas que ele fez. Só os últimos, a última. A opinião de que as indulgências papais são tão eficazes ao ponto de poderem absorver um homem, mesmo que se tivesse violentado a mãe de Deus, caso isso fosse possível, é loucura. Essa aqui, acho que foi a que mais me pegou em relação às outras, porque a carta de indulgência, ela abonava de qualquer pecado. Então, independentemente do seu pecado, se você comprasse uma carta de indulgência, claro que tinha seus preços. Você era, tipo, era remido, tinha remissão de seus pecados. Então, ele aborda um texto muito específico falando sobre
se a pessoa tivesse violentado a mãe de Deus, se isso fosse possível, comprando a carta de indulgência, mesmo com esse pecado, ela teria perdão. E, cara, eu não sei mais o que falar disso, porque já tá tudo autoexplicativo, já tá tudo aí. É por isso que essa reforma protestante foi tão abrangente e toda a população, ou pelo menos grande parte, simpatizou com essa reforma. Porque o que ele viu realmente estava acontecendo. E, pelo que me parece, até agora, o que eu estudei, não é errado o que ele falou. E ele estava abordando temas muito específicos e que atacavam diretamente a Igreja Católica. Foi exatamente por isso que a Igreja Católica ficou tão brava e aconteceu todo esse rebuliço, e tem até hoje protestantismo versus catolicismo. Acho que essa é a minha parte. Vamos ter que encerrar e começar outra, tá bom? Depois você começa, tá bom, Ellen? Mas aí eu vou mandar o link no grupo, tá bom? É isso.